Olá, queridos, graça e paz, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Como tem passado de ontem para cá? Um ótimo dia para todos vocês, excelente semana, né? Estamos aí já chegando próximo do final de semana, debaixo da graça, bondade e cuidado desse Deus e Pai maravilhoso. Tem sido muito bom poder estar aqui com vocês. Eu espero que vocês também estejam desfrutando. Amém? Então deixe um comentário, tá certo? E compartilhem conosco como está sendo a sua experiência. Amém? Glória a Deus. Eu continuo falando do mesmo assunto, né? Sobre arrebatamento e também a segunda vinda. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa distinção. Nós falamos ontem sobre a visão dos dois eventos, tanto do arrebatamento como da segunda vinda, uma na vida de Enoque, que foi arrebatado, que subiu aos céus, né? E também nós vimos aí na vida de Noé, quando veio o juízo, e Noé ainda assim foi alcançado, ainda assim foi salvo. Isso também retrata muito aquilo que Cristo fará na tribulação, porque também ele virá para Israel, virá para o seu povo, mas também muitas pessoas poderão crer, muitas pessoas poderão se posicionar, porque quando elas perceberem que tudo aquilo que tem sido pregado e que nós estamos falando agora e que desde sempre, né, a palavra de Deus tem sido pregada falando acerca do arrebatamento, grande tribulação, os tempos do fim, e aqueles que achavam que seria apenas uma ideia dos pregadores ou uma forma de talvez provocar medo, eles vão perceber que essa é a mais pura verdade e agora, no caso deles, já não há como fugir. Então muitas pessoas vão se voltar para o Senhor nesse tempo. Amém? Então nós vemos retratado ali naquelas duas histórias, tá? Os dois eventos, e hoje eu quero compartilhar um pouco mais sobre essa visão dos dois eventos, para nós termos essa distinção bem clara em nossos corações. Nós estamos esperando Jesus Cristo, né? Aguardando o arrebatamento. E muitas das vezes, quando se fala em segunda vinda, é como se fosse uma menção, né, do arrebatamento, não é? Quando você diz assim, Jesus está voltando, né, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, você tem a ideia de que está falando sobre o arrebatamento. Mas é preciso a gente ter uma noção, é preciso a gente ter uma ideia de que esses dois eventos eles são distintos, tá? E eu quero, nesse primeiro momento aqui, ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, e quero que você entenda, compreenda esse contexto aqui, tá certo? Porque nesse período aqui, nesse tempo aqui da igreja, os irmãos estavam entristecidos. Eles estavam muito tristes porque eles eram influenciados pela cultura grega que via a morte como um fim de tudo, né? E o apodrecer e o perecer da carne como o fim de tudo. A morte para eles era o fim. E os discípulos e a igreja, então, eles estavam ficando tristes porque o tempo estava passando e alguns irmãos estavam morrendo, mantendo a sua fé ali no Senhor, mas estavam morrendo, estavam esperando Cristo. E eles acabaram entendendo da forma errada, porque eles achavam que Jesus viria naquele tempo e que os que seriam salvos seriam aqueles que iriam alcançar o arrebatamento. E aí o Espírito Santo, maravilhoso Senhor, trouxe na vida do apóstolo Paulo a revelação do arrebatamento, o discernimento para trazer para a igreja, para trazer para a gente esse entendimento correto sobre o arrebatamento que vai acontecer. E assim, para fortalecer e consolar o coração dos irmãos que estavam muito abatidos com essa ideia de que quem não alcançasse o arrebatamento, quem não estivesse vivo até lá, não receberia a salvação. Então nós vamos aqui para esse texto, capítulo 4, verso 13. Então esse é o contexto em que eles estão vivendo e o Espírito Santo vem para sanar essa situação, trazendo clareza aos seus corações e a tão gloriosa e viva esperança da eternidade na glória, tanto para quem já havia partido, como para aqueles que estariam aguardando o arrebatamento em vida, certo? Então veja só, capítulo 4, verso 13 de 1 Tessalonicenses, diz-nos a palavra do Senhor. Não sejamos, no entanto, irmãos, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Ele não diz
e não vos entristeçais com os outros que não possuem esperança. Não, ele diz que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança, que é a esperança da glória eterna. Amém? De estar para sempre com o Senhor, aquilo que ele prometeu, a salvação. E aí no verso 14 ele continua dizendo: porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram, tá? Para mostrar para eles essa verdade que eles ainda não haviam compreendido. Que Jesus, assim como eles haviam crido que Jesus morreu e ressuscitou, também Cristo traria com ele, ou seja, Cristo não os deixaria de fora, aqueles que já haviam partido. Mas assim como ele ressuscitou, também estes participariam da glória eterna. E ele vem para afirmar isso no verso 15, dizendo: afirmamos a todos vós que, afirmamos a todos vós, vírgula, pela palavra do Senhor. Veja que o que Paulo está ensinando aqui não é uma palavra, não é um conceito do apóstolo Paulo, não é uma ideia, não é uma interpretação do apóstolo Paulo. E ele afirma, dizendo: afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que Paulo vai dizer agora. Portanto, o que vem a seguir é muito importante para aquela igreja, é muito importante para mim e para você. São palavras do Senhor, não é a interpretação do apóstolo Paulo, mas a palavra do Senhor. O apóstolo está aqui apenas como um arauto, como aquele que vai transmitir aquilo que vem de Deus, é a palavra pura de Deus. Então veja o que ele diz: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, olha o que ele afirma, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor, com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Glória, glória a Deus. Então veja que são palavras do Senhor, que o apóstolo traz, são palavras do Senhor. Isso é muito importante para mim e para você, para compreendermos a natureza do arrebatamento. Cristo virá para arrebatar os seus. Veja que nós lemos anteriormente, ou há uns 2 dias atrás, quando Jesus traz a revelação do arrebatamento, ele diz para eles: e eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esse é o propósito do arrebatamento. Salvar, redimir completamente, ou seja, consumar a salvação não apenas da nossa alma enquanto estamos aqui, mas também nosso corpo, porque o Senhor nos prometeu um corpo glorioso. Lá no céu tem alguém que tem um corpo. O céu é espiritual, mas lá no céu existe um corpo. E esse é o corpo do Senhor Jesus. Ele foi glorificado, ele já tem o seu corpo glorioso. E o apóstolo Pedro, pelo Espírito do Senhor, diz: nós não sabemos como ele é, mas como ele é, nós o seremos, e como ele é, nós o veremos. Glória a Deus. Então nós temos essa promessa gloriosa da consumação da redenção eterna de todo o nosso ser. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles irmãos não tinham essa esperança, porque achavam que no momento em que Jesus viesse, só os que estavam vivos eram que seriam salvos. Mas ele disse: olha, os vivos não vão preceder aos que dormem. E veja que Paulo, aqui pelo Espírito do Senhor e pela palavra do Senhor, ele não fala na morte. Ele não fala na morte, ele fala em adormecer, como uma metáfora para significar essa fase em que nós passamos, que já não pode mais causar efeito de morte na nossa vida. Porque no momento em que uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele recebe então o direito de triunfar sobre a morte, assim como Cristo triunfou, e já a morte já não é um fim em si mesma, ela já não tem o poder de nos afetar mais. Apenas ela serve como um transporte para estarmos para sempre com o Senhor. Porque se nós não pudermos aguardar o retorno de Cristo, nós
morrermos, nós sabemos que isso vai ser apenas um adormecer, vai ser apenas um transporte da vida física para a espiritual. E então estaremos mais vivos do que nunca. Glória a Deus! E aqui o apóstolo traz essa clareza pela palavra do Senhor ao coração da igreja, que estava muito triste pelos irmãos que estavam morrendo. Então o apóstolo traz essa explicação pela palavra do Senhor, que os que morreram em Cristo, né, ou os que dormem, aqueles que dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro, né? Primeiro eles ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, né? E como vai se dar essa coisa do arrebatamento quando Cristo vier? E aqueles que estiverem vivos, como vai acontecer? Vamos para o que o apóstolo, pelo Espírito Santo, também pela palavra do Senhor, traz para nós, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, fala a esse respeito, fala do momento exato, como se dará o arrebatamento. Glória a Deus, louvado seja o nosso maravilhoso Senhor. Então vejamos, capítulo 15, verso de número 51 e 52, olha o que a palavra diz. Vamos ler do verso de número 50 para termos a noção de todo o contexto aqui, tá certo? O apóstolo Paulo, no capítulo 15, você vai ver que ele está dando a segurança da redenção, do perdão dos pecados, da ressurreição dos mortos. Ele está tratando desse assunto. Aqui ele fala a respeito de que Deus semeou Cristo, né? E vai colher o reino eterno, assim como Cristo, que foi semeado na terra, né? Nós também, se morrermos, nossos corpos serão semeados ou serão levados em fraqueza, muitas das vezes em doença, enfermidade, mas ressuscitarão em glória, ressuscitarão incorruptíveis. Ele está explicando muita coisa aqui, e esses versículos 50 em diante vai nos mostrar acerca do arrebatamento, do momento em que o arrebatamento acontecer para quem está vivo, para quem está aguardando o arrebatamento. Amém? Em vida. Porque até aqueles que morreram também estarão aguardando. Amém? Porque essa esperança, ela pertence também a eles. Ok, então, agora verso 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz o seguinte: contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ele fala da necessidade de uma transformação dos nossos corpos. Ele vai explicar como será no arrebatamento. Ali para trazer clareza para muitos irmãos também, porque não sabiam como seria, o que aconteceria, se a gente iria em carne para o céu, e enfim, todo esse tipo de situação que passa mesmo pela nossa cabeça. Tem muita coisa que a gente precisa que a palavra do Senhor seja trazida e esclarecida ao nosso coração. E aqui o Espírito está fazendo isso pelo apóstolo Paulo, e isso é muito bom para nós também. Verso 51 ele diz: eis que vos declaro um mistério. Veja o que Paulo fala, ele está falando de um mistério que Deus revelou para ele, o apóstolo Paulo. Amém? Deus revelou para o apóstolo Paulo. Agora diz a palavra: eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, ou nem todos morreremos, né? Ele não trata da morte, mas trata do adormecer, como uma passagem, né, para a eternidade. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Ele diz, mas certamente, ou com toda certeza, todos seremos transformados. Tanto aqueles que já morreram, quanto aqueles que estão em vida aguardando. E ele fala do arrebatamento nesse contexto. E o verso 52 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Veja que ele citou isso lá em Tessalonicenses. Ao som da última trombeta, portanto, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Glória a Deus. Ele já havia explicado isso aqui nos versos anteriores. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí ele fala o seguinte: pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal ser revestido ou for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está
escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Essa é a consumação da nossa redenção, né? É a nossa redenção completa. Glória a Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então veja que o apóstolo ele explica como acontecerá no arrebatamento. Isso é arrebatamento, isso não é segunda vinda, tá? Isso é arrebatamento. E aqui ele vai mostrar como que isso vai acontecer. Então há uma distinção, uma diferença grande sobre arrebatamento e segunda vinda. Glória a Deus, esse é o momento do arrebatamento. A segunda vinda, eu quero mencionar aqui, mas o tempo já está correndo bastante, mas eu quero mencionar aqui que a segunda vinda é um evento distinto, amém? Quando Cristo virá para estabelecer o seu reino. E em Zacarias, capítulo 14, verso 4 e 5, há algo especial do Senhor para nós. Eu quero aqui rapidamente poder compartilhar com você. Zacarias 14, dá glória a Deus enquanto eu acho aí, amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Zacarias 14, verso 4 e 5 diz a palavra do Senhor: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Verso 3, vamos ver o seguinte, né? Quer saber? Vamos ler o verso primeiro. O subtópico aqui é a vinda do reino do Senhor. Veja que ele é o subtópico é a vinda do reino, tá? Não é arrebatamento, aqui é a vinda do reino, é quando o Senhor virá para estabelecer o seu reino. E há uma promessa, e o mesmo os judeus, assim como muitos cristãos fazem hoje essa confusão entre arrebatamento e segunda vinda, os judeus também faziam uma grande confusão, porque existem profecias para o Messias ben Yosef, né, o Messias filho de José, e também há profecias sobre o Messias ben Davi, ou o filho de Davi. Então, eles faziam essa confusão e por isso talvez eles não conseguiram discernir que quem estava ali presente na terra era o Messias ben Yosef, ou o Cristo sofredor, o Messias sofredor. Amém? E assim também há promessas que ele viria para estabelecer o reino, e essa promessa é feita a Israel, o povo da promessa. E aqui diz o seguinte: atentai todos vós. Veja que há sempre uma chamada de atenção, porque é muito importante o que vem a seguir. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém, a cidade será tomada, as habitações serão saqueadas, as muralhas, as mulheres violentadas, metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro, contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Aí o verso 3 diz: então Yahvé se apresentará pessoalmente, veja uma coisa, pessoalmente, para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. E o verso 4 e 5 diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do norte do monte será retirado para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus redoxim, né? Que a palavra aqui é santo, que é uma palavra hebraica, amém? Então, ele virá, Yahvé, o Senhor, virá, ou Yahvé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus santos. Do que está falando aqui? Esse é o evento distinto do arrebatamento. O arrebatamento nós mostramos como seria, nós mostramos na palavra de Deus, e esse aqui agora é o evento da segunda vinda, ele virá. Você tem o texto, e agora eu não
não me recordo, mas nós temos o texto que diz que todo o olho o verá. Esse texto que fala acerca de que todo olho o verá, esse texto está falando desse momento que ele virá e ele vai ser visto. Quando for no arrebatamento, ele vai estar nos ares e nós nos encontraremos com ele nos ares, seremos arrebatados para encontrar com eles nos ares, para estar para sempre com ele. Então, quando ele vier, ele virá para a igreja, para arrebatar a igreja, virá para resgatar, para arrebatar, para arrancar, tirar a igreja da terra. Quando ele vir para Israel, ele virá para estabelecer o reino. São dois eventos distintos. E para finalizar essa parte, já que nós já levamos bastante tempo mesmo, vamos para Mateus 24, verso 27 ao 31. Também fala a esse respeito. Glória a Deus. Amém? São assuntos que, quando a gente começa a falar, há uma necessidade de que se explique com muita clareza e se traga todos os textos dentro do seu contexto, porque já há uma grande dificuldade de interpretação em muitos meios cristãos. E o meu propósito aqui é poder ajudá-los a entender que nós fomos salvos e alcançados para aguardarmos dos céus o arrebatamento ou o Filho de Deus e não a segunda vinda. Então, no verso 27 ao 31 diz o seguinte, de Mateus 24. Voltando um pouquinho. Imediatamente após o tormento daqueles dias, né? Após o tormento daqueles dias, né? A grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá do céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra prantearão e verão, olha só, verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Este evento, onde Cristo aparecerá, este evento é a segunda vinda. Amém? Então veja que nós temos dois eventos distintos, dois eventos em momentos diferentes, certo? E eu quero poder amanhã falar um pouquinho sobre essa distinção tipologicamente revelada também na Bíblia, agora só que em Apocalipse. Amém? Então o que eu quero com isso é deixar claro para você que não importa o que você hoje acredite, a palavra de Deus ela vai se cumprir como sempre, ela é a palavra de Deus. Mas você hoje tem a oportunidade de entregar sua vida a Deus e colocar seu coração na palavra de Deus e crer e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, seu Redentor. E dessa forma você pode receber aquilo que Cristo trouxe e a garantia que Ele nos dá, que é da vida eterna com Ele. Porque, de fato, aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. E Igreja do Senhor Jesus, nós fomos salvos para aguardar dos céus o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amém? Então nós seremos salvos da ira, seremos libertados da ira que se manifestará, que é a grande tribulação. Glória a Deus. E essa segurança nós temos em Cristo Jesus. E você pode tomar parte nesta herança ao receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eu te convido a fazer isso agora. Se você está desviado, se você está vivendo dias de tribulação distante do Senhor, desviado do Evangelho, talvez há muitos anos você está desviado do Evangelho, Deus está te chamando hoje. Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus está te chamando. Porque aquilo no qual durante algum tempo você creu, aquilo no qual durante algum tempo aqueceu o seu coração e hoje na verdade é motivo de tristeza, porque você já não caminha mais com o Senhor. Talvez muitas das vezes é motivo de vergonha, você se sente envergonhado diante de Deus porque você não permaneceu. Eu quero dizer para você que você não pode ser tão orgulhoso assim. Você só pode permanecer em Deus se você depender dele, porque é Cristo que é o nosso Salvador. E o Salvador não depende da sua força para te salvar, mas ele espera que você creia e se lance nos braços dele. Então hoje é dia de você reconciliar, é dia de você voltar para o Senhor. Porque Deus está buscando você. Ele está chamando você. Amém? Em nome do Senhor Jesus, volte. Amém? Glória a Deus.
Eu quero nesse momento fazer essa oração, orar por você, orar com você, orar pelos nossos pedidos e declarar em nome do Senhor Jesus o seu favor e sua graça sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos para a oração, para não passarmos de 30 minutos, senão fica muito grande esse tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Pai, aleluia, Senhor. Louvado seja o nosso Deus e Pai. Bendito seja o Senhor de eternidade em eternidade, porque nunca se viu um Deus como esse, nunca se ouviu um Deus semelhante a esse. Porque Tu és o Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, Senhor. Um Deus infalível, fiel e verdadeiro, que colocaste, Senhor, Tua palavra acima do Teu nome, para que nós possamos ter a segurança da Tua promessa e do Teu propósito a partir da Sua palavra, Pai. Obrigado em nome de Jesus por esse tempo que posso compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos, e agora eu Te peço pela vida de cada um dos que estão desviados, Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está falando com eles agora. Eu sei, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito que move o meu espírito, eu sinto, Senhor, agora, pelo Espírito do Senhor, que eles sentem, Senhor, vergonha, sentem-se envergonhados, sentem às vezes medo também, sentem-se inseguros de não permanecer, sentem-se tão presos, envoltos em tanto pecado, em tanta coisa agora, que eles acreditam que não é possível e que eles vão se livrar disso, e depois, quando eles estiverem sentindo-se mais tranquilos e sentindo que já podem firmar, eles querem, Senhor, voltar. Mas a verdade é que nós não somos sustentados em Ti pela capacidade que temos de obedecer ou de fazer a coisa certa, porque somos, sim, Senhor, aqueles que são alcançados e não aqueles que alcançam. Não estamos seguros em Ti porque somos fortes ou porque conseguimos nos apegar ao Senhor com toda a força e amor, mas porque o Senhor se apegou a nós com todo o amor e toda a força. Uma força que é mais forte do que a morte, porque o Senhor entregou Sua vida por nós para salvar todo o pecador, Pai. Assim eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos e oro para que cada desviado agora se reconcilie. Cada um, meu Pai, que não conhece o amor do Senhor, não conhece a presença e a salvação, possa crer e agora possa se render ao Senhor Jesus, entregando suas vidas a Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por eles, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, por quem nós temos orado, Senhor, e mencionado aqui nesse tempo. Eu Te peço no nome do Senhor Jesus que os visite agora, Pai. Toma nas Tuas mãos, porque o Senhor é Deus soberano e gracioso, o Senhor é Deus que sara, que cura, que liberta. O Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades, e pelas Suas cavuras, pelas Suas feridas, pelas Suas chagas, nós fomos sarados, Senhor. Por isso temos direito à saúde, temos direito à vida, Senhor, não por nós, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Porque na cruz Ele exclamou: está consumado, está pago o preço, a dívida foi paga. Eu quero declarar em nome de Jesus Tua graça e poder sobre os Teus filhos nesse momento, Pai, trazendo restauração, trazendo libertação. Visita o irmão Zé Maria. Pai, obrigado pelo que o Senhor já tem feito. Eu creio, meu Pai, no Teu poder na vida dele, restaurando completamente. Eu creio na manifestação do Senhor, Teu poder e Tua glória sobre a vida da irmã Cleusa, Pai, Teu propósito cumprido, Senhor, na vida dela, sendo estabelecido a cada dia. Em nome de Jesus, Sua restauração e a saúde completa, Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua filha. Sobre a vida da irmã Ana Lourdes, irmão Carlito, Pai. Deus, que todo o mal, toda a seta de enfermidade nos seus corpos sejam dissipados. E obrigado, Senhor Jesus, por poder ver a Tua filha bem, por poder já ver ela se mover. Ó Deus, em nome de Jesus, Te agradecemos, porque Tu tem sustentado ela com muita graça, com muita fé. Isso é maravilhoso, Pai. É gratificante ver, Senhor, a fé que Tu tem dado à Tua filha, Senhor. Eu Te peço, abençoe de forma poderosa, de forma tremenda a sua vida, em nome de Jesus. Eu peço que visite agora, que manifeste a presença da Tua glória sobre a Tua filha, Pai, cada dia curando e restaurando, Senhor. Trazendo restauração, Senhor Jesus, em suas juntas. Meu Pai, no nome de Jesus, na cartilagem, Senhor, em nome de Jesus, de suas juntas. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga sobre a vida dela a restauração completa. A Tua bênção e o Teu poder sobre cada um, Pai, sobre a vida da irmã Nilda, Senhor, fortalece e abençoe a Tua filha, Pai, abraça nesse momento, que ela jamais, Pai, venha
achar, pensar, Senhor, que está sozinha, porque o Senhor jamais nos desampara, o Senhor nunca nos deixa, Pai. O Senhor é aquele que nos dá vitória, mas que também fortalece, que o Senhor concede graça em tempo oportuno. Pai, assim abençoa a tua filha, restaura a saúde da sua mãe. Ó Pai, em nome de Jesus, cura completamente. Tu és Deus soberano, Pai. E eu peço dar vitória e abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço por cada um, Pai, cada um daqueles que agora, Senhor, estão sentindo algum tipo de dor, enfermidade, eu declaro em nome de Jesus Cristo a cura, porque Jesus me mandou curar. Ele disse: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Por isso eu declaro agora, Senhor, que sejam curados, os teus filhos sejam restaurados, é pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, que eu declaro a tua bênção, teu poder hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Graça e paz. O Senhor te abençoe de forma graciosa, de forma especial e poderosa. E seja com você. Tenham todos um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus, um excelente dia de trabalho, de renovo, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor te restaure, você que está acamado, que está enfermo, que está ainda no hospital, você que está passando por um processo de tratamento, hoje seja um dia de notícias favoráveis e surpreendentes, pelo milagre e pela ação do poder de Deus na sua vida, no seu corpo, nos seus órgãos, no seu organismo, no seu sistema imunológico, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, queridos, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós nos veremos amanhã, estaremos juntos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz, graça e paz.